Muito boa tarde a todos. Peço em primeiro lugar que me confirmem se está tudo ok, tanto com o som como com a imagem, por favor, para darmos início a este nosso webinar focado no quadro de literacia financeira. Ok, excelente, já estou aqui a receber várias confirmações, parece-me que está tudo ok. Entretanto, aproveito desde já para deixar nota, se por acaso ao longo da apresentação notarem que existe algum problema em termos de som, em termos de imagem ou qualquer outro fator que não esteja concordando com aquilo que é expectável, estejam absolutamente à vontade para deixar nota aqui na caixa de chat. Mas bom, ainda bem, parece-me que está tudo ok e por isso vamos dar início aqui à primeira sessão do ciclo de sessões digitais ligadas aqui ao quadro de literacia financeira. Nomeadamente, destacar que ao longo deste mês de março, tal como o Big já tinha feito há alguns meses atrás, há cerca de 6 meses atrás, se a memória não me falha, teremos aqui 4 sessões absolutamente focadas e unicamente com o objetivo de incrementar ou contribuir para a literacia financeira de todos nós. Serão sessões de complexidade progressiva, por assim dizer, ou seja, desde conceitos mais abrangentes até temas um quanto mais específicos, tanto ligados à importância de investir, que é principalmente o tema que abordaremos ao longo destes próximos 45 minutos, como também comentários um bocadinho mais específicos ao longo das próximas 2 semanas sobre o mercado acionista, obrigacionista, investir para obter um rendimento fixo, fundos de investimento, entre outros fatores, pelo que vos aconselho claramente a participarem não apenas nesta primeira sessão, cujo nome eu acho que é basilar aqui para dar início a esta sessão, porque faz sentido investir, porque deve uma pessoa considerar investir e depois também continuem a acompanhar as restantes sessões. Muito bem, como mencionava, ao longo da sessão de hoje, vamos abordar aqui um bocadinho este tópico base, o porquê de se investir. Porquê que cada pessoa deve considerar investir. Em primeiro lugar, deixar-vos nota aqui um bocadinho da agenda desta apresentação. Ao longo dos próximos minutos, faremos aqui uma breve introdução, o que é o conceito de investir, noções muito básicas do que é o mercado acionista, o que é o mercado obrigacionista, o que é o perfil do investidor e o que é o rácio de risco-retorno. Estes fatores irão compor aqui a parte introdutória da nossa apresentação e depois entraremos mesmo nos motivos-chave, que são dois, já iremos perceber um quanto mais à frente, para todos nós, para todas as pessoas em geral, considerarem investir e perceber realmente a importância de estar investido ou o quão arriscado é, por assim dizer, não estar investido em nenhum momento da vida, neste caso, nos mercados financeiros. Para terminar esta nota introdutória, deixar-vos a informação, estou aqui com a caixa de chat, a caixa de perguntas e respostas aberta, pelo que estejam à vontade sempre para ir providenciando, na vossa opinião, algumas questões, algumas delas vou tentando englobar logo ao longo da apresentação, senão no final da apresentação com certeza teremos tempo para ver todas. Começando aqui então neste quadro introdutório, o que é investir? É sempre uma pergunta assim importante, de que é que se trata o processo de investimento. De forma generalizada, investir não passa do processo de alocar recursos a algum ativo ou a algum comportamento na expectativa de obtermos um retorno favorável. De forma muito abrangente, o investimento pode ser financeiro ou não. Estamos a alocar algum recurso que temos, seja esse recurso dinheiro, seja esse recurso tempo, seja esse recurso outro fator qualquer que esteja à nossa disposição, investimos na expectativa de obter algum retorno. Hoje, neste preciso momento, estamos todos a investir aqui o nosso tempo neste ciclo de sessões, nesta primeira sessão, para obtermos um retorno focado no quadro de literacia financeira e dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Em termos financeiros, que é o nosso principal foco aqui, estamos a alocar dinheiro, o nosso recurso é a alocação de dinheiro a ativos e instrumentos financeiros, ativos financeiros, que já iremos comentar um pouco mais à frente, temos a expectativa de obter um retorno positivo, ou seja, temos a expectativa de incrementar o dinheiro que investimos,
na expectativa de final de cumprirmos alguns objetivos, algumas finalidades financeiras que façam parte da vida individual de cada um de nós. Quais são as formas mais populares de investimento financeiro? Ponto número, iremos comentar cada uma delas um pouco mais à frente, mas em primeiro lugar, talvez a forma de investimento mais popular ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, talvez até dos últimos 2 séculos, alocar dinheiro diretamente no capital das empresas, ou seja, estamos a investir no mercado acionista. E esse fator acaba aqui por ser um ponto-chave, um ponto determinante a termos em atenção e que com certeza continuará a ser um dos focos primários de investimento, isto é, alocarmos o nosso capital para sermos realmente acionistas de empresas que acreditamos poderem ter um potencial futuro bastante significativo, ou simplesmente alocar o nosso dinheiro a um cabaz de empresas para acompanhar o ritmo de crescimento de uma economia, ou mais do que isso, o ritmo de crescimento do mercado acionista como um todo. Segundo lugar, podemos emprestar o nosso dinheiro a certas entidades, seja empresas ou também governos, para obtermos um certo juro e para obtermos um rendimento previsível, ou seja, aqui um certo rendimento fixo e periódico. A este ponto chama-se investir no mercado obrigacionista. E por fim, também se calhar aqui um pouco mais alternativo, mas investir noutras classes de ativos. As mais tradicionais passam por metais preciosos, matérias-primas, entre outras que têm emergido no passado mais recente. Mas bom, ouro, prata, petróleo são talvez aqui formas de investir em matérias-primas, as mais tradicionais ao longo das últimas décadas. O que é investir no mercado de obrigações? Através do mercado acionista, o investidor aloca dinheiro diretamente no capital das empresas, ok? Ou seja, é uma forma de investimento que permite que o investidor se torne acionista das empresas, das companhias que mais acredita, que mais se identifica, e por isso mesmo o retorno que o investidor vai obter por ter investido nas empresas ou no cabaz de empresas que vê com maior potencial, acaba por ser definido esse retorno pelo desempenho corporativo dessas mesmas empresas. A título exemplificativo, evidentemente, qualquer investidor que ao longo dos últimos anos investiu em praticamente qualquer de uma destas empresas aqui a título informativo representadas, Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, Tesla, Nike, por aí fora, evidentemente que tem conseguido obter retornos bastante interessantes, bastante favoráveis. Porquê? Porque realmente estamos a alocar capital, estamos a tornar-nos acionistas de empresas que têm tido um comportamento corporativo, um desempenho corporativo, um crescimento corporativo muito sólido, muito robusto ao longo dos anos, e esse crescimento muito sólido, muito robusto, traduz-se na compensação ao acionista. Por que vias? Seja pela via de incremento de preço da ação, se nós comprarmos, aliás, nada como olharmos aqui para alguns exemplos práticos, quem investiu em Nvidia, por exemplo, ao longo dos últimos 2 anos, está a experienciar uma fortíssima valorização no preço da ação da Nvidia. Porquê que o preço da ação da Nvidia tem subido tanto? Porque a Nvidia tem apresentado números corporativos fenomenais e tem mostrado que é uma empresa muitíssimo bem posicionada no quadro tecnológico como um todo e em específico no segmento de inteligência artificial que o mercado vê com muito otimismo. Ou seja, aqui resumo um bocadinho aquilo que comentei anteriormente. Ao comprarmos ações de uma empresa, estamos a tornar-nos acionistas dessas empresas, estamos a comprar uma fatia dessa ou de um conjunto de empresas, esperando atingir retornos positivos ao longo do tempo, por via do crescimento dessas mesmas empresas. O desempenho corporativo da empresa vai definir o sentimento dos investidores, o sentimento de mercado para com essas ações, vai definir a evolução desse mesmo preço e vai providenciar retornos ao investidor por via de variação do preço da ação em mercado secundário e também pela via de dividendos. É aqui um exemplo daqueles mais clichê, mas a verdade é essa, é um facto, por isso não podemos negar também. A Microsoft, quem investiu na Microsoft há cerca de 20 anos atrás, pagou $15 por ação,
No final do mês passado, Microsoft rondava os $410 por ação, ou seja, aqui um investimento de 5 mil euros há cerca de 20 anos atrás equivaleria a 135 mil euros no momento atual. Okay? Apesar de altos e baixos, evidentemente, Microsoft também teve períodos de queda, também teve períodos de retornos negativos para os investidores, mas este é um excelente exemplo dos benefícios que há e que iremos comentar um pouco mais à frente em investir em boas empresas com foco no longo prazo. Tendencialmente, a probabilidade de realmente essas empresas apresentarem um desempenho corporativo sólido que permita ao investidor obter retornos muito favoráveis é uma probabilidade muito elevada. É também possível investir de forma muito simplificada num conjunto de empresas de referência. Ok? Vamos imaginar aqui o cenário que acontece muito e no momento atual o acesso ao mercado é cada vez mais democratizado e ainda bem que assim é, mas vamos equacionar um cenário em que, ok, consegui juntar aqui 10, 15, 20 mil euros, o que seja, ou até menos, e quero começar a investir. Fico tentado por investir em empresas, compreendo esse benefício. Contudo, não tenho conhecimento financeiro suficiente para analisar empresas individualmente. E por isso o que pretendo é comprar um conjunto de empresas que me permite não ter de analisar empresa a empresa e estar exposto na mesma à evolução do mercado acionista. E hoje em dia isso é super simples por via daquilo que se chama de ETFs, Exchange Traded Funds, que comentaremos noutras sessões mais à frente neste ciclo. São fundos de investimento que negociam em bolsa, tal como se de uma ação se tratasse, e, por exemplo, ao comprar um ETF do S&P 500, estamos automaticamente a comprar uma pequena parcela das 500 maiores empresas norte-americanas cotadas em bolsa. Okay? Ao comprarmos uma unidade do S&P 500, estamos a comprar pequenas parcelas de empresas como Apple, McDonald's, Microsoft, Alphabet, Tesla. Estamos a tornar-nos acionistas dessas empresas todas. O mesmo para as 50 principais empresas na Europa, como a ASML, Louis Vuitton, Santander, entre tantas outras, através de um ETF que replica o desempenho do índice Eurostoxx 50. Só para termos aqui uma ideia, ao longo aproximadamente do agregado das últimas décadas, ou vá, de forma mais abrangente, da história do mercado acionista norte-americano, em média, o S&P 500 providencia um retorno anualizado por década a rondar os 10%, o retorno anualizado também, o retorno mesmo anual também ronda sempre os 8 a 10% se olharmos para um horizonte temporal de médio e longo prazo. E isso, evidentemente, é aqui um fator muito impressionante. O que é investir no mercado obrigacionista? Ao investir no mercado obrigacionista, estamos a emprestar dinheiro a empresas ou a governos em troca de um juro pré-determinado. Ou seja, aqui não estamos expostos em si à evolução do preço de uma certa ação no mercado, não somos acionistas de nenhuma empresa, somos credores dessas empresas. Estamos a emprestar o nosso dinheiro a empresas ou a governos e essas empresas ou governos irão-nos pagar de forma periódica um certo juro ao longo de uma maturidade pré-determinada. Seja a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos, temos a entidade a quem estamos a emprestar o nosso dinheiro tem essa obrigação perante nós próprios de nos pagarem um rendimento fixo, previsível, sabido ao longo de um certo período temporal. E por isso, essa é uma forma de obter um rendimento fixo e constante ao longo do tempo. Alguns fatores em específico afetam tanto o preço como a taxa de juro que cada entidade, seja ela uma empresa ou um governo, vai pagar ao investidor. Alguns desses fatores que definem realmente estas métricas passam pela duração do empréstimo que estamos a fazer, pelo risco de crédito, isto é, se calhar a segurança que temos ao emprestar o nosso dinheiro ao governo norte-americano não é a mesma segurança que temos ao emprestar o nosso dinheiro a uma empresa não muito conhecida, que ainda está numa fase inicial do seu negócio, etc. E por isso, isso afeta bastante a taxa de juros e por isso o preço da obrigação. Taxas de juros de referência na economia também são um fator determinante para a taxa de juros de cada obrigação
e existem outros fatores que já daqui a poucos dias serão comentados na seguinte sessão deste ciclo de literacia financeira. Aqui uma nota muito rápida em relação ao rácio de risco-retorno. Este é um ponto basilar que eu acho que antes de começarmos a investir temos que ter sempre em mente. Para ambicionarmos retornos mais apelativos, o investidor tem que estar disposto a assumir riscos também um quanto mais significativos. É um trade-off, por assim dizer, uma troca direta entre risco e retorno. Quanto mais risco ambicionado, peço desculpa, quanto mais retorno ambicionado, maior o risco que o investidor tendencialmente terá de assumir. Ou seja, ativos que tendem a apresentar expectativas de retornos futuros maiores tendem também a apresentar superiores níveis de risco. Este quadro acaba aqui por resumir um pouco este fator. Temos que ter sempre em mente que para ambicionar retornos mais elevados, volto a dizer, temos que estar dispostos a assumir superiores níveis de risco. Existe a tal conhecida frase no quadro de mercados financeiros: não existem almoços gratuitos. Evidentemente, o que é que acontece aqui para percebermos o mecanismo? Se houvesse qualquer ativo que providenciasse um retorno fenomenal sem qualquer risco, o que é que ia acontecer? Eu e vocês todos e qualquer pessoa que com essa possibilidade iria comprar esse ativo. É evidente, ok? Dá-nos um retorno fenomenal e não arriscamos quase nada ou até nada, vamos todos comprar esse ativo. Quando todos compramos esse ativo, o que é que acontece? Maior procura, o preço sobe. Ou seja, o preço vai subir a um ponto que realmente o retorno futuro pode já não ser tão apelativo e por isso acaba por estar mais concordante com o risco baixo que providencia. Okay? Por outro lado, se virmos aqui um produto muito arriscado que não providencia retorno nenhum, as pessoas vão simplesmente vender, o preço vai cair e eventualmente vai chegar a um preço cujo potencial retorno futuro já está concordante com esse superior nível de risco. Aqui, de forma resumida, historicamente, é este o quadro que aqui temos, ok? Esta seta aqui do lado direito acaba por ser um resumo bastante adequado. Em termos tanto de risco como também de retorno, é esta a ordem crescente das coisas. Numa fase base, liquidez, termos o nosso dinheiro parado, já iremos comentar um pouco mais à frente esse quadro aqui neste webinar, é um ponto mesmo muito importante. De seguida, obrigações, menor risco, menor retorno comparativamente a ações, mas mais apelativo que liquidez, e depois ações com retornos históricos os mais apelativos destas três classes, por assim dizer, mas também com níveis de risco mais significativos. Para terminar esta parte de introdução que comentámos, o perfil do investidor, ok? Este é um ponto-chave que também será comentado mais para a frente, mas antes de começarmos a investir, é importante cada um de nós saber qual é o seu perfil de risco, qual é o horizonte temporal e qual é a sua finalidade de investimento. Eu sou um investidor conservador, sou moderado, sou um investidor agressivo que está confortável com maior risco, estou a investir para os próximos 6 meses, estou a investir para os próximos 3 anos, estou a investir para os próximos 25 a 30 anos. Tudo isto são considerações-chave e qual é a finalidade do meu investimento. Eu estou a investir só para manter o meu poder de compra e para a inflação, permita uma expressão, não devorar o meu poder de compra e para eu poder manter realmente um nível de poder de compra interessante ao longo da minha vida. Estou a investir para conseguir comprar uma casa, estou a investir para a minha reforma, estou a investir para colocar para fazer uma viagem, para lazer, para colocar os seus filhos numa certa vertente educacional. Ou seja, há tantas finalidades que antes de alocar qualquer tipo de dinheiro a ativos financeiros, estes três fatores têm que estar muito bem definidos. Aproveito para deixar nota, o BIG tem igualmente produzido e-books de literacia financeira, desde a importância de investir aos primeiros passos do investidor, onde estes três pontos são abordados de forma bastante detalhada.
primeiro fator que obriga, na minha opinião, aliás, que deve ser mesmo visto como um abre-olhos, por assim dizer, muito significativo no quadro de investimento. Porquê? Porque muitas pessoas dizem eu não quero investir porque sou uma pessoa extremamente conservadora com o meu dinheiro. E na realidade, ao não investir, está a ser exatamente um falso conservador. Ok? Um dos principais riscos é realmente não estar investido. E este slide que vemos, ou este e os próximos que veremos, justificam bastante disso. A inflação é um inimigo dos maiores inimigos do nosso dinheiro ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas e com certeza continuará a ser ao longo das próximas décadas também. É a taxa de crescimento dos preços na economia, esta é a definição assim um bocadinho mais teórica, ou seja, a variação do preço médio de um cabaz de referência, um cabaz tipo de bens e serviços para as famílias, e por conseguinte, a evolução da inflação pode ser interpretada como a perda de poder de compra de uma certa moeda, do euro, do dólar, por aí fora. Por exemplo, reparem que o preço de um mesmo cabaz de bens essenciais na zona euro, aqui não estamos a falar de consumo discricionário, estamos a falar de bens essenciais para a vida, para o dia-a-dia das pessoas, das famílias como um todo, e a evolução do preço de um cabaz de 100 euros ao longo dos últimos 20 anos aproximadamente. Aliás, isto é até inícios de 2023, com certeza já estamos aqui um bocadinho mais acima agora no início de 2024, mas o preço de um mesmo cabaz de bens essenciais na Europa passou ao longo dos últimos 20 anos de 100 para 160 euros aproximadamente. Ou seja, vimos aqui um incremento de 60%, o que é evidentemente muito significativo e é muito preocupante porque demonstra de forma evidente a evolução da perda do poder de compra. Por isso mesmo, a inflação, mais do que pode ser vista, tem que ser vista, é realmente um inimigo invisível que reduz a riqueza do consumidor sem que o consumidor tome consciência da verdadeira magnitude e da verdadeira contínua destruição de valor. Por exemplo, quando vimos há 1 ano e meio, 2 anos atrás, níveis de inflação a rondar os 10% na Europa, já pensaram na prática o que é que isso significa? Significa que, bom, um ano, 12 meses, 12 ou 14 salários, 10% de inflação. Se a pessoa recebeu 12 salários nesse ano, é como se tivesse recebido 11 salários mensais ao invés de 12 salários mensais. Perdeu um mês inteiro de trabalho. Perdeu um mês inteiro. Foi tanta a erosão do seu poder de compra que realmente trabalhou um mês inteiro sem ver qualquer benefício financeiro. Okay? O equivalente a 100 euros poupados em 1990 ronda os 33 euros no momento atual. 100 euros poupados no ano de 2000 e 2010 perderam 40% e 20% do seu valor, respectivamente, até ao momento atual. Okay? Ou seja, ao não estarmos investidos, ao deixarmos o nosso dinheiro parqueado numa conta, sem estar com qualquer tipo de juro ou qualquer tipo de investimento, o que é que estamos a fazer? Estamos a permitir que a inflação deteriore o real valor, o valor real das nossas poupanças e devore o nosso poder de compra. Investir no mercado de capitais tem sido das melhores formas para preservar ou até incrementar o seu poder de compra. O que é que quer dizer com isto? O que é que esta frase aqui significa? Significa que quem aloca o seu dinheiro de forma mais passiva ao mercado de capitais, seja ele o mercado acionista ou também o mercado obrigacionista, e que mantém os investimentos durante um período de tempo suficientemente paciente, por assim dizer, tende não apenas a conseguir preservar o seu poder de compra, como a incrementar o seu poder de compra. Ou seja, historicamente, os retornos anualizados de estar investido nos mercados de capitais, seja por via do mercado acionista como por via do mercado obrigacionista, têm sempre providenciado retornos mais apelativos comparativamente à inflação na economia. Este é um fator muito importante a termos em atenção, no sentido em que não estamos apenas a pegar num ano bom dos mercados e a isolar esse ano, estamos a olhar sim para o agregado das últimas décadas e percebemos que continuamente estar investido nos mercados de capitais de forma mais passiva, de forma paciente, como já iremos comentar também nos próximos slides, tem sempre permitido que o investidor
combata a inflação de forma muito eficiente. O investidor consegue valorizar as suas poupanças, ou seja, valorizar o dinheiro que ganhou fruto do seu trabalho ou outros fatores, consegue permanecer com níveis de poder de compra pelo menos preservados e idealmente incrementados ao longo do tempo, e lá está, não permite, este é um ponto-chave, não permite que realmente o seu capital se deteriore ao longo do tempo. Não há dúvidas disso e acho que todos na prática sentimos na pele o que o nosso dinheiro compra hoje em dia não tem nada a ver com o que o nosso dinheiro comprava há alguns anos atrás. Estou absolutamente certo que todos os muitos participantes que aqui estamos conseguimos concordar, sem exceção, com esta frase. O segundo ponto que queria abordar aqui é o poder que o tempo tem nos nossos investimentos. Okay? Outra componente importante de um falso conservador é realmente o quadro de, ok, não quero investir porque realmente estar no mercado é extremamente arriscado, arrisco a perder 10, 15, 20, 40% do meu capital, não quero ter essa exposição. A verdade é, este fator, esta frase que acabei de dizer, é um facto, são por definição ativos de risco, ou seja, ativos que amanhã, depois da amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, podem estar francamente abaixo dos valores atuais, mas a manutenção de foco no longo prazo, quando se investe nos mercados, tanto obrigacionista como acionista e também outras classes de ativos, permite realmente, ou seja, esta postura paciente com os mercados, permite navegar crises de forma absolutamente tranquila e estar focado no longo prazo tem historicamente permitido alcançar retornos anualizados muito favoráveis. Ao longo dos últimos anos, para não dizer décadas, mas há sempre um motivo para vender. Ou é porque o mercado está caro, ou é porque surgiu, infelizmente, uma guerra em qualquer geografia mundial, ou é porque realmente despoltou-se outra problemática geopolítica, ou porque é a economia que está a vacilar, ou porque é uma certa empresa que apresentou maus resultados e por isso o mercado como um todo está a cair. Há sempre motivos para vender. A verdade é que quem consegue permanecer fiel aos seus investimentos de forma paciente, de forma não emocional e de forma tranquila, acaba por, ao longo do tempo, quando se investe em ativos de qualidade, neste caso exemplificativo, empresas de qualidade, sólidas, robustas, e mantemos o foco no longo prazo, tendencialmente vamos conseguir obter retornos anualizados muito favoráveis, pelo menos assim a história o tem permitido, ok? Por isso, evitar esta componente mais emocional de começar a investir depois, as coisas começaram a correr mal, vou vender, comecei com 10 mil euros, já só tenho 7 mil euros, vou vender, já não quero mais olhar para isto. Evitar essa postura tende sempre a apresentar bons resultados no futuro, principalmente quando temos à nossa disposição a possibilidade de investir em empresas sólidas, em empresas robustas e principalmente a possibilidade de, à distância de 1, 2 cliques, investirmos, por exemplo, no agregado das principais 500 empresas norte-americanas, ok? Um ETF do S&P 500, como expliquei no início do webinar, permite comprar uma pequena parcela das 500 maiores empresas verificadas no mercado acionista norte-americano, ou seja, as principais 500 empresas da economia mais poderosa do mundo, sem nos termos que preocupar com analisar empresas individuais. Uma empresa desse índice caiu, 10 empresas desse índice estão mal. Tendencialmente, o foco, o mercado acionista norte-americano como um todo, neste caso, vai dar continuidade a longo termo a estas valorizações consistentes em termos anualizados. E por isso, como podemos ver através deste gráfico, mantermos o investimento, mesmo ao longo de meses negativos, permanecendo focado no longo prazo, é bastante mais favorável em termos de retornos a longo prazo. É aqui realmente um diferencial assustador até, do que acabarmos por vender em momentos de stress que acabam realmente por poder prejudicar o investidor de forma emocional e faz com que o investidor carregue no botão de vender mais focado na sua componente emocional, perdendo, por exemplo, o mês seguinte à maior queda, ou seja, perdendo o mês seguinte ao mês mais negativo. Reparem nesta diferença. Os resultados são mesmo bastante diferentes. Como podemos aqui ver também,
elencámos aqui uma série de anos muito negativos, tanto para o S&P 500, que é o principal índice acionista norte-americano, como também para obrigações do Tesouro norte-americanas, obrigações do governo dos Estados Unidos, retornos que realmente, em termos anualizados, chegaram a ser bastante negativos, como podemos aqui ver, anos em que realmente o mercado caiu 40%, anos em que caiu 20, 30, 40% por aí fora. Aliás, o ano de 2022 foi um ano péssimo para a evolução dos mercados. Quem se manteve paciente, reparem no que tem acontecido. Os mercados acionistas norte-americanos, por exemplo, estão todos em máximos históricos já há alguns meses e não têm parado de revalidar novos máximos históricos. A vertente paciente, ou seja, o poder do tempo no investimento, voltou a materializar-se ao longo dos últimos 2 anos. Em 2022 tivemos um dos piores desempenhos da história dos mercados acionistas norte-americanos, com alguns dos principais índices a caírem entre 30% a 40% no ano 2022. No momento atual e desde novembro, dezembro passado, esses índices já estão em máximos históricos. Recuperaram tudo. Não estamos a falar só de uma empresa ou duas cujo negócio tem crescido muito. Não, estamos a falar do mercado acionista como um todo. Por isso, o poder do tempo no investimento acaba por ser um grande amigo do investidor. Temos confiança nas empresas que temos em carteira, temos confiança nos ativos que detemos como investidores. Os ativos que detemos estão concordantes com o nosso perfil de risco, com o nosso horizonte temporal, com a nossa finalidade de investimento? Se sim, por que vender quando está mais barato? Por que vender depois de uma queda? Vamos aguentar, se houver esse conforto financeiro, eventualmente até reforçar a posição, focarmos no longo prazo, que tem sido pelo menos uma receita muito importante. É esta vertente paciente. Claro, volto a frisar, é muito importante investir em ativos que estejam concordantes com o perfil de risco do investidor, com o horizonte temporal do investidor. O que é que eu quero dizer com isto na prática? Se realmente o investidor quiser investir a 3, 6 meses, se calhar estar focado no mercado acionista não é o mais apelativo. Se o investidor for sensível a flutuações de 5, 10% do capital, se calhar investir no mercado acionista pode não ser o mais favorável. Mas se realmente, e com certeza, tantas pessoas têm essa possibilidade de poder alocar montantes, mesmo que sejam reduzidos, a um investimento mais a longo prazo e de possibilidade de flutuações mais importantes, se todos esses fatores estiverem concordantes e estivermos a investir em empresas de qualidade ou no mercado acionista de qualidade, não vendermos quando está mais barato e focarmos no longo prazo, tendencialmente vai sempre apresentar retornos muito bons. Reparem nas reações a 1 ano, a 3, a 5, a 7. Neste caso específico, bastou uma reação de 1 ano e meio para vermos valorizações de 60%, 70%, 80% nos principais índices acionistas, tanto norte-americanos como também europeus, ao longo do último ano e meio de negociação. Por isso mesmo, alargar o horizonte temporal do investimento e manter o foco no longo prazo ajuda os investidores a maximizar a consistência de ganhos e a reduzir risco. Alguns dados aqui que chamam a atenção aqui que chamam a atenção aqui em termos de em termos qualitativos, por assim dizer, os retornos médios anualizados, como podemos ver aqui neste gráfico, são muito mais favoráveis quando o investidor acaba por manter o seu investimento durante um período de tempo mais alargado. Por exemplo, aqui a cor de laranja, um investidor que mantém o investimento no índice norte-americano S&P 500 durante 20 anos, obtém, em média, um rendimento, se calhar, um pouco superior a 10%. E muito raramente obteve um rendimento, aliás, nunca obteve um rendimento anualizado, estamos a falar de rendimentos anualizados, inferior a 5%. Quem investiu no S&P há 30 anos, por exemplo, nunca ou muito raramente obteve um rendimento anualizado inferior a 10%. Imaginem o efeito de, sob o capital já ganho, sempre, todos os anos, mais 10%, mais 10%, mais 10%. Aqui, como podemos ver, à medida que realmente aumentamos o período em que detemos o investimento no S&P 500, vamos aumentando o melhor, ou melhor dizendo, vamos aumentando a consistência de retornos positivos. Principalmente porque via
pela probabilidade cada vez mais ínfima de termos retornos anualizados negativos. Okay? Quem investe no S&P pelo menos há 10 anos é muito raro, no pior cenário, teve realmente aqui um retorno anualizado de menos 1% aproximadamente. Okay? Quem investiu há 15 anos, no pior dos cenários, manteve praticamente o seu capital. No melhor dos cenários, em 10 e em 15 anos, retornos anualizados de 20% e 18%. No pior dos cenários, para quem investe no S&P há 30 anos, historicamente, providenciou um retorno anualizado de 8%. Este foi o pior cenário. Okay? Este é um ponto muito importante a termos em atenção. Ou seja, aqui em suma, de que forma podemos resumir o último conjunto de slides? O impacto que a inflação tem no seu dinheiro, que como vimos acaba por corroer de forma bastante acelerada o valor real das suas poupanças e o seu poder de compra real, assim como o poder do tempo no investimento, o tempo que é realmente um aliado do investidor que se mantém focado no longo prazo e paciente com os seus investimentos que tem e que estão concordantes com o seu perfil de investimento, juntando estes dois fatores, como mencionei há alguns minutos atrás, no longo prazo, o verdadeiro risco, o principal risco, é não estarmos investidos. Um conservador tem sim, um conservador que valoriza a preservação do seu dinheiro, a preservação do seu poder de compra, tem que considerar investir. O foco pode não ser realmente um investimento acelerado, que providencie retornos muito agressivos no curto prazo, pode ser um investimento pouco arriscado, evidentemente, aliás, se calhar até pode e deve, mas tem que considerar pelo menos o quadro de não permanecer com o seu dinheiro absolutamente parado, porque permite que a inflação devore as suas poupanças e devore o seu poder de compra. Por isso, uma pessoa conservadora não é aquela que não mexe no seu dinheiro e o deixa completamente parado. Esse sim é um falso conservador. Um conservador é uma pessoa que realmente valoriza a preservação do seu poder de compra e, por isso, olha para estas alternativas. Evidentemente, há outros perfis, perfil moderado, perfil mais agressivo, que permitem investimentos, se calhar, um quanto mais arriscados, que ao longo do tempo, como vimos pelo binómio risco-retorno, podem também providenciar retornos mais acelerados. O que é o efeito de compounding? O efeito de juro composto apresenta-se realmente como um termo crucial pelo impacto que tem no crescimento do dinheiro investido. O que é que significa o juro composto? Significa que, após realizarmos o investimento, vamos reinvestindo de forma contínua os ganhos desse investimento. Ou seja, a título exemplificativo, investimos 5.000 euros no S&P 500, principal índice acionista norte-americano, e o S&P valorizou 10%, por exemplo. Em vez de retirarmos os nossos 500 euros que temos de lucro, deixamos esses 500 euros reinvestidos. Passamos a ter uma posição de 5.500 euros, em vez de voltarmos à base dos 5.000 euros e ter retirado os 500. Ok? Por isso mesmo, aqui, um ponto importante a termos em atenção é o reinvestimento dos nossos ganhos. E quando realmente os ganhos são reinvestidos de forma contínua, acabamos por ter aqui um crescimento futuro do dinheiro a longo prazo que é absolutamente massivo. Como podemos ver aqui, a cinzento temos juros simples, ou seja, vamos tendo um certo juro e retirando esse dinheiro do investimento, e aqui um juro composto ao longo do tempo. Este exemplo assume um retorno anualizado de 5%, que é muito conservador, considerando principalmente, por exemplo, o S&P 500. Ao longo do tempo, como podemos ver ao longo dos anos, o reinvestimento dos seus ganhos de forma contínua acaba por ser muito interessante. Como podemos beneficiar do juro composto, que é um fator-chave para a acumulação de riqueza ao longo do tempo? Simples, permanecer focado no longo prazo, visando beneficiar da continuação de retornos favoráveis ao longo do tempo, mesmo que existam, e com certeza vão continuar a existir, períodos menos bons para os mercados, vamos continuar focados no longo prazo e vamos reinvestir os ganhos que obtivemos nesse investimento de forma consistente. Ou seja, por outras palavras,
À medida que continuamos focados inteiramente na evolução dos nossos investimentos a longo prazo, vamos permitindo que o valor intrínseco a esses investimentos cresça de forma natural. Ou seja, que os ganhos que vamos obtendo sejam automaticamente ou continuamente reinvestidos. Um ponto aqui muito importante a termos em atenção é há algumas tipologias de investimento que faz todo o sentido o retorno não ser reinvestido. A que me refiro? E há algumas questões nesse sentido na caixa de chat. Por exemplo, investidores que, e muito bem, na minha opinião também, valorizam uma componente de rendimento fixo. Por exemplo, podemos selecionar, se o nosso perfil for obter um rendimento mensal, trimestral, semestral ou anual extra ao nosso salário ou outros rendimentos que tenhamos, podemos perfeitamente comprar empresas ou um ETF como um todo pagadores de dividendos. E aí, o que é que acontece? Numa certa data, esse mesmo produto, sejam empresas individuais ou um fundo focado realmente na componente de dividendo, nos paga um certo montante que o investidor decide ou reinveste ou pega nesse montante para fazer o que quiser, literalmente, ou seja, utilizar esse montante para a sua vida corrente, para as suas despesas correntes, como uma ajuda adicional, ok? Uma abordagem não impede de todo a outra, ok? Aliás, tendencialmente o que vemos muitas vezes é empresas que realmente apresentam uma valorização muito significativa do seu preço, ok? E por isso vamos assistir a um incremento natural do valor inicial que investimos por via do incremento de preço da ação ou do cabaz de ações que nós inicialmente adquirimos e, em paralelo, essas empresas ou esses fundos vão-nos pagando de forma periódica algum rendimento que depois nós decidimos, adicionalmente, reinvestir e acumular ainda mais ou gastar esse dinheiro ou poupar esse dinheiro da forma que queiramos, ok? Por isso, aqui um ponto muito importante é conciliarmos o tempo com o juro composto, pela relevância que a passagem do tempo tem no efeito juro composto. Quanto mais cedo o investidor começar a investir, mais acelerado deverá ser o crescimento do seu dinheiro no futuro. Ou seja, quanto mais tempo dermos ao nosso investimento para florescer, como já vimos, os mercados acionistas, o tempo é um grande amigo da evolução dos mercados acionistas como um todo, pelo menos do leque das principais e melhores empresas, que é bastante abrangente, mas também o tempo é um grande amigo do juro composto. Aliando tudo isto, lá está, criamos aquele tipo de exemplos que vimos no início deste webinar, há 20 anos atrás, investindo $5.000 na Microsoft, fora dividendos, teríamos agora uma posição de $135.000. Só por termos investido há 20 anos atrás $5.000 em Microsoft. Evidentemente, há tantos outros exemplos como, mesmo no passado mais recente, Nvidias, empresas mais ligadas ao quadro de inteligência artificial, dei o exemplo da Nvidia, como poderia dar tantas outras, que realmente estão muito bem posicionadas para beneficiar desta era digital, deste incremento de era digital, e por isso têm providenciado, ainda que de forma um quanto volátil, valorizações muito significativas, puramente a título informativo e exemplificativo. Uma ação como a Nvidia negociava há um ano e meio atrás a rondar os $200, no final da passada semana tocou nos $900, por exemplo. Aqui um ponto que resume o que estava a mencionar, investir desde cedo ajuda a maximizar os nossos benefícios futuros. Como podemos ver, aqui a cor de laranja temos o quadro mais exponencial, que são investimentos periódicos de $200 no S&P 500, como podemos ver, ao longo do tempo, ao longo dos seguintes 10, 15, 20 anos, fruto dos retornos positivos anualizados que o mercado tem providenciado, aliado ao efeito de juro composto, vamos ter uma valorização cada vez mais exponencial do valor dos nossos investimentos. Okay? Desta forma, aqui um pouco um resumo, foco no longo prazo, reinvestir de forma contínua os nossos retornos, beneficiar do efeito de juro composto, começar a investir, seja cedo, seja tarde, idealmente cedo, mas começar a investir de forma informada
não é evidentemente investir só porque eu ouvi que uma empresa está a subir muito, por isso vou investir. Não. Há todo um trabalho de conhecimento contínuo a fazer, selecionar empresas que se identificam realmente com o perfil que o investidor procura, o investidor conhecer de forma adequada as empresas, ou se não tiver esse conhecimento, que é perfeitamente legítimo, adquirir um ETF que agrega as principais empresas de um setor, de uma geografia, de um tema, considerar diversificação a ações, pensar também na componente de obrigações, investir capital que esteja, montantes que se esteja absolutamente confortável, mesmo que numa fase inicial as coisas não corram bem, faz perfeitamente, é perfeitamente normal, mas a longo prazo os retornos tendem a ser bastante favoráveis. E aqui um ponto muito importante é começar a criar realmente este primeiro passo e depois tudo o resto. É toda uma jornada em que o investidor vai moldando cada um destes fatores. Em primeiro lugar, desde já muito obrigado aqui por alguns comentários que estão a surgir, de feedback bastante favorável, e tentarei responder aqui a algumas questões que ainda não respondi. Já respondi a muitas outras ao longo da apresentação. Dê-me aqui 2 segundos. Ok, aqui uma questão interessante, como avaliar os investimentos? Eu diria que é uma pergunta, em primeiro lugar, um quanto abrangente, ok? E em primeiro lugar, temos sempre a componente de retorno bruto, ok? Temos sempre uma componente de, se calhar não é uma análise que faça muito sentido a fazer semanalmente ou mensalmente até, mas quando já estamos a investir há algum tempo, se calhar trimestralmente ou semestralmente, faz todo o sentido ver, ok, ao longo destes últimos tempos, qual foi o retorno anualizado que este certo investimento me providenciou. Está concordante com aquilo que eu ambicionava? Se sim, ótimo. Faz sentido continuar a investir neste ativo, reavaliar o caso de investimento inicial para perceber se sim ou se não. E um ponto muito importante, considerar sempre alternativas, ok? Se realmente o investimento não nos providenciou um retorno que achamos adequado, ou que realmente, ou mais importante do que isso, não vemos um potencial futuro muito significativo face a outras oportunidades, temos aqui o famoso custo de oportunidade a prevalecer e podemos e devemos reajustar os nossos investimentos. De resto, há outras formas muito específicas de o fazer. No mercado acionista, olhar para alguns rácios de análise fundamental, análise técnica também acaba por poder contribuir aqui para alguma tomada de decisão nesse sentido, entre outros fatores, mas são temas assim um bocadinho mais específicos, dependendo, diria, caso a caso. A forma como o investidor avalia o retorno ou avalia os investimentos quando investe, se calhar, numa empresa individual, não é a mesma forma que o faz quando investe, por exemplo, num índice diversificado como o S&P 500. Ok, aqui uma questão interessante, ok? De que maneira é que com a compra de uma ação está a tomar partido do juro composto se para liquidarmos o nosso investimento temos de vender a ação? Eu acho esta pergunta super interessante e aliás, dê-me aqui 2 segundos, exatamente, surgiu exatamente por parte aqui de outro participante uma questão muito semelhante. E a verdade é que ao investirmos em ações, estamos naturalmente a beneficiar do juro composto. Essa é um pouco a magia também do mercado acionista. Ou seja, imaginem, comprámos uma ação a 100 dólares por unidade. A ação passou de 100 para 120. O investidor não vai retirar esses 20 dólares por ação que ganhou. Está embutido automaticamente no valor da ação. Imaginemos, no dia seguinte, essa mesma ação sobe 10%. 10% de 120 são 12 dólares. A ação passa, ou o nosso investimento passa de 120 para 132. Se tivéssemos retirado esses 20 dólares, estaríamos a investir na mesma, mesmo que a ação estivesse mais cara, estaríamos a investir na mesma 100 dólares. 10% de 100 dólares são 10 dólares. Ou seja, ao estarmos a comprar ações, a evolução do preço da ação já engloba de forma natural o efeito do juro composto.
2% de uma ação que tem um preço superior é maior do que de uma ação que tem um preço inferior. Evidentemente, esta análise não se verifica comparando ações diferentes, mas comparando a mesma ação, sim. Uma valorização de 5% na ação de uma empresa, imaginemos uma Microsoft, quando valoriza 5% e estava nos $100, passa dos 100 para os 105. $5 de subida no preço da ação. Quando realmente está nos $200, 5% de valorização, são $10, 10% de lucro nesse mesmo dia ou nesse mesmo período. Okay? Por isso, ao investirmos nos mercados acionistas, o efeito de juro composto está lá naturalmente. Contrariamente, por exemplo, a um depósito a prazo, pelo menos dos mais tradicionais, que são os mais conhecidos, o que é que acontece? Colocamos lá 10 mil dólares, temos que esperar imenso tempo para ganhar se calhar $500 e retiramos esses $500. Esses $500 acabam por não ser naturalmente reinvestidos. Contrariamente ao que acontece nos mercados, o preço da ação, das ações em geral, já engloba naturalmente o efeito de juro composto. Ok? Espero ter respondido aqui à questão. Ok. Tem aqui uma questão interessante. Qual a ferramenta mais adequada para fazer o estudo de mercado? Aqui, apesar de ser uma questão muito interessante e importante, é bastante difícil responder de forma tão genérica. Ou seja, para investirmos nos mercados, podemos focar em análise macroeconómica, ou seja, o que está a acontecer na economia, qual é a nossa opinião sobre a evolução de taxas de juros de referência na economia, a evolução do quadro geopolítico, quais os setores que mais gostamos nesse contexto e dentro desses setores, quais os nomes individuais que nos chamam mais a atenção. Esta é uma abordagem mais macroeconómica. Podemos mergulhar no quadro fundamental, ou seja, vermos mesmo os números divulgados pelas empresas individualmente e percebermos realmente quais são as empresas que têm apresentado números que nos chamam mais a atenção pela positiva e fazer essa seleção dessa forma, olhando também para rácios fundamentais de preço sobre lucros entre diversos outros, ou também um quadro de análise técnica, que é uma análise focada na componente gráfica, com indicadores como médias móveis, suportes, resistências, tendências, entre outros. A forma de analisar os mercados é muito personalizada e com certeza ao longo de próximos webinars conseguiremos providenciar essas notas e aproveito também para deixar a informação que diariamente fazemos webinars de fecho norte-americana, por exemplo, analisam diariamente ideias, oportunidades, comentamos o quadro macroeconómico, o quadro fundamental e também o quadro técnico, por isso esse pode ser um bom ponto de partida. Mencionar aqui outro participante, o meu objetivo é ganhar com investimentos em ações a curto prazo, quando estou a ganhar de forma significativa, aqui menciona 20, 30, 40%, quero vender, está correto? Aqui o ponto principal é cada investimento estar concordante com o seu perfil. Se posiciona mais como um trader e não tanto como um investidor, então eu diria que o que está correto para o seu perfil é tentar navegar estas ondas de mercado, estas flutuações de mercado, de forma mais dinâmica. Tentar vender em cima, recomprar em baixo, por aí fora. Tradicionalmente, os indícios históricos, por assim dizer, acabam por mostrar que, historicamente, vale o que vale, evidentemente, é uma abordagem estatística, as pessoas que tentam navegar os mercados de forma assim mais dinâmica a curto prazo, tendem a não apresentar uma consistência tão positiva e retornos tão bons no longo prazo comparativamente a um perfil de buy and hold. Agora, claro, mesmo que invista num perfil de buy and hold, a sua ideia é manter durante os próximos 10 anos, mas investiu, por exemplo, em algumas empresas, como aconteceu nos últimos meses, de inteligência artificial, que valorizaram 500 ou 600%, conseguiu no espaço de um ano transformar 20 mil euros num montante superior a 100 mil euros, aí também absolutamente nada contra, evidentemente, de garantir mais valias. É um quadro assim muito específico e obrigado também pela sua pergunta. Ok, aqui uma pergunta mais ligada também, que é muito importante, para além do quadro de investimentos em si, se uma pessoa tiver 20 mil euros para investir, o que será mais benéfico? Investir nos mercados ou amortizar no empréstimo da sua casa? Na realidade,
Esta é uma pergunta muito individualizada, ou seja, depende evidentemente do perfil de cada investidor, dos níveis de dívida que essa mesma pessoa tem, dos níveis de taxas de juros que está a pagar, dos níveis de poupança, se calhar acumulada para além desse montante inicial que referiu. Eu diria que é sempre uma boa prática alguma redução de dívida, ok? Mas que num quadro de, se estiver absolutamente confortável com o montante de dívida que tem e com os montantes de juros ligados ao crédito que tem, aí pode realmente ser mais adequado um quadro de olhar para oportunidades a longo prazo no mercado acionista. Mas aí entramos num quadro de planeamento financeiro que é muito individual a cada pessoa. O Big fará ao longo deste ano diversos conteúdos sobre esse mesmo fator, o quadro de Financial Budgeting and Planning, para perceber, por exemplo, quando a pessoa recebe o salário, quais são as boas práticas, ou seja, o que é que eu vou alocar para pagamentos obrigatórios, isto é, juros ligados a créditos que se tem, pagamento de rendas, pagamento de água, luz, etc. O que é que vai para lazer, o que é que vai para o quadro de poupança, o que é que vai para o quadro de investimento. Mas um ponto-chave, eu acho que já é uma excelente indicação e um excelente ponto de partida, o investidor não ver aqui os mercados como um bicho-papão. Ver os mercados, sim, como uma ferramenta que o pode auxiliar ao longo da sua jornada financeira. Com isto, não quer dizer que o investidor tenha que alocar todo o seu dinheiro de forma irresponsável nos mercados e esperar que os retornos apareçam. Não é nada disso. Mas permite ter uma alternativa viável, uma alternativa sólida, que permite realmente olhar para um planeamento financeiro e investimentos a longo prazo de forma bastante mais eficiente. Aqui é uma pergunta muito semelhante, lá está, faz mais sentido utilizar, por exemplo, montantes mais avultados de 100, 200, 300 mil euros para a aquisição de um imóvel ou para investir em ações? Volto a dizer, são perguntas mesmo muito específicas, inclusive temos financial advisors no Big que podem auxiliar nessa tomada de decisão ou nesse auxílio de planeamento financeiro mais individualizado. Mas lá está, o que eu diria é que se realmente todas as condições que permitem obter algum conforto estejam reunidas em termos de dívida, em termos de créditos tidos e tudo mais, se realmente sobrar algum dinheiro e algum conforto depois disso para mensalmente ou o que quer que seja alocar nos mercados acionistas a longo prazo, tendencialmente ou historicamente, estatisticamente, vemos que tem sido uma abordagem sempre muito frutífera, ok? E uma pergunta interessante, fará sentido investir no momento atual quando os mercados já estão em zonas de máximos históricos? A verdade é que se cada investidor não tivesse investido quando os mercados estão em máximos, estavam fora dos mercados ao longo dos últimos 10 anos aproximadamente. A verdade é que mesmo quando os mercados estão caros, existem correções, sem dúvida, mas por que não, por exemplo, avançar com alguns investimentos de forma parcial e ter a possibilidade de realmente ir reforçando caso vejamos uma quebra de 20, 30, 40% nesse mesmo investimento. Ou seja, imaginemos, compramos um índice do S&P 500, correu mal, muito mal os primeiros meses, entramos e surgiu uma notícia péssima para a economia, para os mercados, investimos 20 mil euros e estamos nos 12 mil euros. Okay? Por que não mantermos pacientes, mantermos confortáveis e, como investimos apenas uma parcela do dinheiro que temos disponíveis para investir, ir continuando a reforçar este investimento do qual temos bastante confiança numa ótica de médio e longo prazo. Ou seja, o que eu quero transmitir aqui é que estar completamente de fora só porque o mercado está em máximos históricos, no passado, estatisticamente, também não foi uma abordagem, não foi das abordagens mais favoráveis. Eu creio que respondi praticamente aqui todas as questões, espero, aliás, todas, espero que o webinar tenha sido do vosso agrado. Este webinar ficará disponível. Aqui um ponto final, respondendo a várias questões que surgiram. O quadro de criptomoedas são investimentos de que tipo? Eu diria que claramente e sem qualquer tipo de dúvida, uma classe de ativos que tem um risco associado muitíssimo mais agressivo. Okay? Temos sempre que considerar, cada investidor tem que considerar
se os ativos que está a considerar para a sua carteira estão concordantes com o seu perfil de risco. Noutros webinars poderemos comentar classe de ativo a classe de ativo, ok? Aquilo que gostaria muito, agora é a minha vez também de vos pedir aqui algo, é na caixa de chat, por favor, providenciarem o vosso feedback, ok? É muito importante para nós, para darmos continuidade também a estas iniciativas ligadas ao quadro de literacia financeira, que tem sido um grande foco do BIG nos últimos tempos e continuará a ser com certeza um foco da minha pessoa também em fazer parte destas iniciativas. Por isso, se puderem aqui na caixa de chat, na caixa de perguntas e respostas, só escrever o vosso feedback. Eu vou deixar aqui a caixa de chat ligada ao longo dos próximos minutos, ok? E deixarem aqui cada um de vocês, por favor, o vosso comentário. Se gostaram, se acham que a abordagem foi interessante, se os conteúdos foram interessantes. Como sabem, fico muito agradecido e é realmente aqui muito importante, ok? Volto a dizer, desligarei aqui o meu microfone e a minha câmara ficará aqui este fundo e a caixa de chat ficará ligada ao longo dos próximos minutos. Por isso, se puderem providenciar feedback, volto a dizer, fico-vos muitíssimo agradecido mesmo. Mais uma vez, obrigado a todos. Até breve. A caixa de chat fica ligada. Muito obrigado mais uma vez.